Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Dr. Anderson Pereira, sou advogado criminalista, atuante nessa área há mais de 10 anos. Também sou pós-graduado pela Universidade Cândido Mendes, aqui no Rio de Janeiro. O propósito dos nossos vídeos é sempre trazermos informações relevantes e importantes sobre essa área do direito penal, do processo penal, da medicina legal. E no vídeo de hoje falaremos sobre a Lei 7.960 de 89, que trata da prisão temporária. Mas antes de falarmos sobre esta lei, eu peço a todos os novos amigos que se inscrevam no canal, que compartilhem esses vídeos aí com seus amigos, peço aí que deixem um comentário, que me sigam no Instagram. Tudo isso ajuda, né, a desenvolvermos esse canal e divulgarmos cada vez mais e mais informações relevantes, né, sobre essa área do direito penal, do processo penal e da medicina legal. Como eu falei, né, falaremos sobre a Lei 7.960, que trata da prisão temporária. Essa prisão, ela já teve várias discussões a respeito da constitucionalidade dela. Uns dizem que ela tem um vício de constitucionalidade formal, outros já dizem que ela tem um vício de constitucionalidade material. Mas é importante dizer que a lei está em vigor, o STJ não se pronunciou ainda sobre essa inconstitucionalidade. Essa inconstitucionalidade está no âmbito ali da doutrina, dos escritores do direito penal, do processo penal. Não chegou ainda a decisão, né? O STJ ainda não decidiu se existe sim essa constitucionalidade ou não, seja ela material, seja formal. O artigo 1º desta lei 7.960, né, de 89, ela tem a seguinte redação: caberá prisão temporária. No inciso 1 diz: quando imprescindível para a investigação do inquérito policial. Aqui fala do inquérito policial, mas é importante também dizer que quando o Ministério Público está investigando, ele pode também requerer a prisão temporária. O delegado pode representar pela prisão temporária, o Ministério Público pode requerer. Tem entendimentos também que na CPI também pode existir ali o pedido, né, de prisão temporária, tá bom? O inciso 2 diz: quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Ou seja, a pessoa está indiciada, na hora que ele foi ali interrogado, ele não forneceu os elementos importantes ali que foi requerido, né? A identidade dele está meio duvidosa, ele não tem endereço fixo. O delegado, por força dessa situação, o delegado pode chegar e representar pela prisão temporária dele. Também é importante dizer que depois que foi averiguada ali, essa diligência foi cumprida, já sabe a identidade dele, sabe o endereço dele, o indiciado imediatamente tem que ser colocado em liberdade. Já o inciso 3 tem a seguinte redação: quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Ou seja, fundadas razões, ou seja, aquela justa causa, tem aquela situação ali ele tem um indício grande, né, de autoria e materialidade daquele crime, que foi aquela pessoa que cometeu, né? Então, por força dessa situação, o delegado pode chegar e representar pela prisão temporária dele, entendeu? Chama-se de justa causa. É importante também dizer que só o juiz pode decretar a prisão, por se tratar de privação da liberdade, né? Então, só o juiz que pode decretar a prisão, ou seja, é uma situação de matéria de jurisdição, né? É uma matéria de jurisdição no sentido que só o juiz pode chegar e decretar essa prisão. O Ministério Público requer, né? O delegado representa, mas só o juiz pode decretar. Os seguintes crimes são os crimes ali do Código Penal, como tem ali o homicídio doloso, o sequestro, o cárcere privado, o roubo, a extorsão mediante sequestro, o estupro, o atentado violento ao pudor, o rapto violento, a epidemia. E é importante dizer que além desses artigos do Código Penal, também tem ali os artigos da Lei 8.072, que trata dos crimes hediondos. Não só os artigos do Código Penal, mas também os artigos que constam ali na Lei 8.072, por força desses artigos, né, do Código Penal e da Lei dos Crimes Hediondos, o delegado pode chegar e representar
pela prisão temporária. É importante dizer, mas nós vamos também aqui dar prosseguimento, né, que essa lei ela tem um prazo de 5 dias, né, podendo ser renovado por mais 5 dias quando se tratar de crime comum. Quando se trata dos crimes hediondos, a prisão temporária já tem um prazo maior, que ela é de 30 dias, podendo ser renovado por mais 30 dias, entendeu? Então, é importante dizer, quando se tratar dos artigos do Código Penal e dos artigos da lei dos crimes hediondos, o delegado pode chegar e representar por essa prisão temporária. Já o artigo 2º da lei tem a seguinte redação: a prisão temporária será decretada pelo juiz, ou seja, foi o que eu falei, é uma reserva de jurisdição, em face de representação da autoridade policial, ou seja, foi o que eu falei, o delegado representa, né, pela prisão temporária, o Ministério Público já faz a requisição dessa prisão, em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Ou seja, é um caso de extrema e comprovada necessidade. Não pode ser aquela situação genérica, não pode ser aquela situação banal, não pode ser uma implicância, né? É necessário que tenha extrema e necessária necessidade de decretar essa prisão. Tem também o entendimento, né, uma discussão, que para ser decretada essa prisão temporária é necessário sempre ter ali o inciso 3 do artigo 1º combinado com o inciso 1 ou o inciso 2, né? Tem essa discussão. Outros já entendem que para ser decretada essa prisão temporária tem que preencher ali os 3 requisitos do artigo 1º, o inciso 1, 2 ou 3, entendeu? Mas tudo isso são discussões, tá? O que mais prevalece é quando tem ali a combinação do inciso 3º do artigo 1º com um dos outros incisos, né, seja o inciso 1 ou o inciso 2, é o que mais prevalece. E essa prisão, né, como eu falei, até um prazo de 5 dias, podendo ser prorrogada por mais 5 dias nos crimes comuns. Já nos crimes hediondos, ela tem um prazo de 30 dias, podendo ser renovada por mais 30 dias. O parágrafo 1º fala o seguinte, parágrafo 1º do artigo 2º. Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Ou seja, o delegado representa, né, pela prisão temporária. Antes do juiz decidir, o juiz ouve o Ministério Público, ou seja, o juiz não está vinculado ao parecer do Ministério Público, seja o Ministério Público favorável pela prisão ou desfavorável, né? O juiz não está vinculado a esse parecer, porque a redação diz que o juiz somente vai ouvir o Ministério Público, tá bom? Antes dele chegar e decidir. Já o parágrafo 2º diz: o despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação do requerimento. Ou seja, o delegado representa, o juiz tem 24 horas para poder decidir. E da mesma forma, o Ministério Público requer, o juiz tem 24 horas para decidir. Mas também é importante dizer que quando o Ministério Público requer, o juiz não precisa ouvir o delegado, tá bom? O juiz só vai ouvir o Ministério Público quando o delegado chegar e representar pela prisão, tá bom? O parágrafo 3º diz: o juiz poderá de ofício ou a requerimento do Ministério Público e do advogado determinar que, em caso que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimento da autoridade policial e submetê-lo a exame de corpo de delito. Ou seja, o juiz hoje só pode, de ofício, cumprir aqui o que está nesse parágrafo 3º. Antigamente o juiz poderia de ofício, né, decretar a prisão, hoje já não pode mais, entendeu? O entendimento já está solidificado nesse sentido, que o juiz não pode mais decretar a prisão, o juiz tem que ficar ali distante, tá bom? Mas o juiz pode de ofício requerer que o indiciado, né, o preso ali, seja levado à sua presença, tá bom? Para qualquer esclarecimento, para qualquer informação que ele venha querer, o juiz pode, de ofício, requerer que o indiciado seja levado à presença dele.
O parágrafo 4º tem a seguinte redação: decretada a prisão temporária, expediciar o mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. Essa nota de culpa é legal dizer, é importante dizer o seguinte, que nessa nota de culpa consta o motivo pelo qual o indiciado está preso, né? Por que ele está sendo preso, tá bom? É ali em 2 vias, uma fica com ele para ele tomar ciência das coisas que estão acontecendo, e outra vai ficar ali com a autoridade policial ou vai ser devolvido para o juiz justamente para mostrar que a prisão foi cumprida. O parágrafo 4º ele tem a seguinte redação: o mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Ou seja, no mandado de prisão está dizendo ali, o Joãozinho foi preso no dia 1º, então tal dia ele tem que ser colocado em liberdade. Legal dizer, importante dizer que não sendo, né, renovada essa prisão, aquela autoridade que está ali responsável pela custódia do preso, né, do indiciado, se não for renovado, ele tem que cumprir, né, imediatamente aquela liberdade, tem que colocar em liberdade o indiciado por força da lei, né, e por força dessa lei e por força também da lei de abuso de autoridade, tá bom? Então, imediatamente, não foi renovada a prisão temporária, o responsável ali, a autoridade responsável pela custódia do indiciado, tem que colocar em liberdade, porque no próprio mandado de prisão temporária vem dizendo ali o dia que ele tem que ser posto em liberdade. O parágrafo 5º diz: a prisão somente poderá ser executada depois da expedição do mandado judicial. Ou seja, muitas das vezes, né, pode acontecer, o delegado está ali, representou pela prisão, aí já sabe que o juiz acolheu, aí ele já sai para poder prender. Não, a lei, o artigo aqui é claro, né? No caso o parágrafo aqui ele é bem claro, só com a expedição do mandado. Ou seja, o juiz decidiu favorável, aí foi expedido o mandado, aí sim que o delegado poderá sair, né, da captura daquele indiciado, tá bom? Nessa, o juiz disse que vai expedir a prisão. O juiz concordou com a sua representação. Aí já sai atrás, entendeu? Não, só com o mandado, entendeu? Nas mãos, porque uma cópia tem que ficar com o indiciado, né, como nota de culpa. A autoridade responsável pela custódia também tem que ficar com uma cópia, tá bom? Então, só com o mandado. O parágrafo 6º diz: efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos seus direitos previstos na Constituição. Ou seja, é o aviso de Miranda. É aquele que fala: você tem o direito de constituir advogado, você tem direito de comunicar com seus familiares, você tem o direito de ficar calado, né? Você tem o direito de não produzir provas contra você. Ou seja, esse é o aviso de Miranda, é o direito constitucional que a autoridade que efetuar a prisão tem que comunicar ao preso dos seus direitos. O parágrafo 7º diz: decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada a prorrogação da prisão temporária ou da decretação de prisão preventiva. Ou seja, foi o que eu falei. Passado o prazo, né? Daquele mandado de prisão, ou seja, 5 dias ou 30 dias nos casos dos crimes hediondos. Cumpriu o prazo, botou o indiciado em liberdade. Porque se não for o caso, se não colocar em liberdade, a autoridade policial ou a autoridade responsável pela custódia vai estar respondendo por abuso de autoridade, por estar cerceando a liberdade daquele indiciado, tá bom? Então, o parágrafo 7º aqui, ele fala que tem que colocar imediatamente. Ou seja, imediatamente, eu posso até afirmar para os nobres amigos aí, né, que vamos dizer, no 0 hora, em 1 minuto do dia seguinte, já é o prazo, entendeu? Vamos dizer, ele foi preso no dia 1º, né? Aí conta, dia 1º, um dia, 2, 3, 4, 5, ou seja, no dia 5 tem que colocar em liberdade. Mas ele foi preso 23 horas e 59 minutos do dia 1º. Não interessa.
às 23 horas e 59 minutos do dia 1º, conta como um dia, tá bom? Então ele vai ser colocado em liberdade no dia 5, né? E do dia 4 para o dia 5, aí quando der meia-noite e 1, o preso já pode ir lá bater na cela, lá, ó, minha liberdade, tá contido aqui, que eu tenho que ser colocado em liberdade 5 dias, 5 dias tá fazendo agora, tá bom? Porque a própria lei dá essa força, né? Para que não haja nenhum abuso de autoridade, nenhum cerceamento do direito de ir e vir, que é um direito fundamental, né, de qualquer um de nós, né? E o indiciado ali, né, como nós estamos usando esse termo aqui de indiciado, ou seja, tem ali sobre ele a presunção de não culpabilidade, que uns chamam também de presunção de inocência, entendeu? Então ele não pode ser tratado como se tivesse provas, ou como se ele já tivesse sido já condenado com trânsito e julgado, entendeu? O tratamento dele tem que ser diferenciado. Tanto que aqui tem o parágrafo 8º diz o seguinte, o artigo 3º diz o seguinte: os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Ou seja, o preso, né, que está nessa condição de prisão temporária, ele não pode nem ficar junto com os outros presos. Quiçá, né, ele ter um tratamento de tem que ficar preso por 5 dias. Aí a autoridade responsável pela custódia, deixa ele aí. Deixa ele mais um dia aí. Deixa ele mais um pouco aí, entendeu? Ele deve ter cometido o mesmo crime. Ou seja, não pode ser dispensado esse tipo de tratamento, tá bom? O artigo 3º, ele é claro a respeito disso. Mas vamos aqui ao parágrafo 8º do artigo 2º, que tem a seguinte redação: incluindo-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo da prisão. Ou seja, como eu falei, se ele foi preso no dia 1º, ou seja, no dia 1º conta, né? Tá dizendo aqui no artigo, né? Do parágrafo, né? Que é computado o dia que é efetuada a prisão. Aí, efetuada a prisão, tem 5 dias para ele permanecer preso. Passado esse tempo, entendeu? Ele tem que ser colocado em liberdade. O parágrafo 8º, ele é bem claro, né, a respeito disso. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo da prisão temporária. Ou seja ela decretada por 5 dias ou por 30, né? Como eu havia falado, ainda que ele tenha sido preso às 11 horas e 59 minutos do dia 1º, esse dia 1º vai computar para o prazo dos 5 dias ou dos 30 dias a decorrer, né, de qual foi ali, se foi um crime que está nas leis do crime hediondo ou se foi um crime comum que está apenas ali no Código Penal, tá bom? Esse vídeo é um vídeo importante, é um vídeo interessante. Como eu ouvia falar dos vídeos pretéritos, né, nós tivemos a oportunidade de falar da prisão em flagrante, falamos da prisão preventiva e hoje estamos falando da prisão temporária. Tá legal? Qualquer dúvida, deixa ali o seu comentário. Eu agradeço a todos, tá bom? Deixe seu comentário, compartilhe esses vídeos, me siga no Instagram. Fiquem na paz, um forte abraço para todos e até o próximo vídeo.